Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui esta narração. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim, ministro da Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, estamos vivendo hoje em um tempo histórico, aonde verdades e mentiras se misturam, e cabe a cada um de nós pesquisar tudo aquilo que estamos vendo, ouvindo e lendo, para que nós venhamos a ter uma compreensão entre o certo e errado, pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações, pois pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu, orar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto, orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam a quem persegue as igrejas. Orar pedindo a Deus a expansão do Evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em candidatos que defendem a pedofilia e ideologia de gênero. Orar para que Deus defenda os adolescentes e jovens das drogas e votar em quem quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e votar como ímpio, pois estamos em um tempo de conscientização e que cada um de nós devemos pensar antes de qualquer decisão. E que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação, em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que ele esteja entre nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos para uma breve meditação bíblica. Gênesis, capítulo 1, do versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Salmos 101, do versículo 6 ao 8. Os olhos de Deus tudo ver. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do tempo que passou. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servir, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o vosso Deus, segui-o. Se Baal é o vosso Deus, servi-o. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e servirá o outro. Não podereis servir a Deus ou ao diabo. Não podereis servir a Jesus
ou a Satanás. Você tem que se decidir de qual lado você quer estar. Ou se você quer ir para o céu, ou se você quer ir para o inferno. Ou se você quer ter uma vida feliz, ou se você quer ter uma vida infeliz. Somos nós que decidimos o nosso final nessa vida. Por isso que nós, antes de qualquer decisão, devemos se orientar com o Espírito Santo de Deus, através da leitura da Bíblia. Jesus Cristo há de nos orientar conforme aquilo que devemos decidir e de qual lado está. Pense nisso, meu amigo, porque Deus só quer o nosso melhor. Quando nós olhamos as proibições na Bíblia, para que Deus, assim, venha nos orientar, essas proibições é porque Deus quer o nosso bem. Por isso, vá se orientando pela Bíblia Sagrada e aí sim tu terás a decisão correta. Fique na paz de Jesus e que Deus possa falar mais forte aos vossos corações.